Quando realizou o seu primeiro voo? Bom, assim, o primeiro voo, a data exata eu não me lembro. Eu só sei as emoções que eu senti foram muitas emoções, né? Assim, uma coisa muito salutar, sabe? Saudade. Nossa, eu vibrei. Eu voei no Paulistinha, não esqueço nunca, o PPHML, Papapapa, Hotel Mike Lima, do Aeroclube da Paraíba, que hoje o Aeroclube da Paraíba nem existe mais, né, no local onde eu voei, infelizmente, né, não sei se por especulação imobiliária ou por outras razões, eu sei que ele deixou de existir, depois de tantos anos, formando tantos pilotos, né, que certamente voam ou voaram mundo afora aí, né, em grandes aeronaves, porque todo mundo geralmente começava no Paulistinha para chegar no 747, por exemplo. Ninguém chega no 747 sem passar antes por uma formação primária, como a gente fala, né? E eu como jovem, sabe, foi uma sensação assim de liberdade, sabe, um êxtase assim incrível, sair do solo a primeira vez. Então eu fico imaginando a sensação que um piloto sente ao solar uma aeronave. Nossa, é indescritível, só eles sabem, mesmo que depois eles façam voos solos, o primeiro voo solo deve ser a coisa assim mais marcante na vida de um piloto, né? Se como o Pax, saindo do solo pela primeira vez, eu vibrei, sabe? Eu fiquei apaixonado vendo as coisas lá de cima. Eu não acreditava que lá de cima o mundo era daquele jeito. Eu já tinha subido em prédio, mas lá de cima, bem alta, não. E olha que o Paulistinha não voa tão alto. Então foi uma sensação muito gostosa. Voar é sempre bom. Qual a sua relação com a aviação? Bom, a minha relação com a aviação, fora o meu tempo de rato de aeródromo, que eu vivia no aeródromo, no aeroclube, no aeroporto, lá em João Pessoa, na Paraíba, andava de 10 a 15 quilômetros ou de bicicleta ou a pé para ir ver avião, né? Eu brinco sempre, enquanto os meus amigos iam pro campo de futebol jogar uma bolinha, eu queria ir pro campo de aviação ver os aviões, né? Eu servi a FAB durante 3 anos, né, no Recife, porque João Pessoa só tinha um destacamento, não tinha base aérea, não tem base aérea, diferentemente do Recife e de Natal, que elas têm base aérea. E depois eu trabalhei 33 anos na Embraer. O senhor serviu a FAB por 3 anos. Qual a sua função? Eu servi durante 3 anos a Força Aérea Brasileira, que eu não queria ir para o Exército naquela época de jeito nenhum, e eu queria, como eu tinha descoberto já assim, na Escola Técnica Federal da Paraíba o projeto, né, o desenho técnico, eu fiquei encantado e eu quis isso como profissão. Eu dizia sempre, depois do engenheiro na área técnica, eu acho que o projetista, né? É lógico, eu tinha outras profissões, médicos, advogados, mas na área técnica eu pensava à época, né? É igual a datilografia, naquela época a gente tinha que aprender a datilografar, né? Era um diferencial, hein? Olha que loucura! Aí o que aconteceu, assim, eu me encantei pelo projeto, né? Fiz estágio, trabalhei na área de projeto, e quando eu fui servir a Força Aérea, assim que eu cheguei, depois da formação que a gente é obrigado a passar, são 3 meses de formação, de recrutamento que a gente fala, né? Eu quis fazer o curso de cabo. Eu queria fazer o curso de cabo, né? Não sei se eu estava querendo seguir carreira militar, porque uma coisa é você gostar da carreira militar, outra coisa... Eu sei que eu fiz o curso, me destaquei, né? Numa turma, eu acho que de 112 alunos, né? Eu fiquei entre os 10, eu fiquei em 6º lugar e dava direito a você escolher o que você queria. Os 10 primeiros tinham direito a escolher o que queria. Como eu queria a área técnica, eu queria trabalhar com um projeto, né, no PAMA do Recife, o Parque de Material Aeronáutico. Só que não tinha vaga para projetista. Aí eu optei para ser telegrafista e teletipista. Telegrafista
é o cara que usava o código Morse, né? Porque à época a gente ainda tinha estações que usava o código Morse, né? Não era através de fonia, a gente era pelo código Morse. A gente ficava recebendo as mensagens METAR para passar para os pilotos, né? Na sala AIS lá, os pilotos, né? Que precisam saber as condições meteorológicas, né? Do local onde vai pousar, né? Então, a gente recebia as mensagens e transmitia através do Telex, aquelas fitinhas que poucos conhecem, talvez, elas cheias de perfuração, a gente retransmitia o METAR, né, a mensagem METAR de todas as que a gente coletava para as outras bases, né? E durante 33 anos trabalhou na Embraer. Em que área? Assim, durante 33 anos eu trabalhei na Embraer, né? E tenho muito orgulho, né? Eu trabalhava na área de projetos, entrei na área de ferramental, mas logo em seguida eu comecei a trabalhar com GSE. Eu nem sabia, nem conhecia o Ground Support Equipment, né? Se a gente for pensar em português, seria o EAS, Equipamento de Apoio no Solo. Eu não sabia o quanto isso é importante, né, para a manutenção de uma aeronave, né? Tudo isso eu vim aprender nesse período que eu trabalhei na Embraer. Basicamente, a minha vida na Embraer foi voltada a trabalhar com GSE, né? E eu aprendi bastante. Foi um período muito legal, né, de vida profissional. O que é GSE? Serve para auxiliar, né, a manutenção das aeronaves, né? Nós desenvolvíamos equipamentos, dispositivos, ferramentas especiais, né? Capas de proteção, né? Que a gente chama, que vai lá numa coisa chamada de Flight Kit, né? Ela vai aquelas capas de proteção, porque você tem que estar protegendo, preservando a aeronave quando ela faz um pouso, né? Você tem que estar tapando tudo ali para evitar que uma abelhinha vá lá e entupa por exemplo, lá o tubo de pitot, né? E mesmo com a redundância, o piloto pode estar recebendo informações erradas, né? Porque está entupido ali o tubo de pitot por uma abelhinha que entrou lá. Por isso que você tem que preservar, assim, com o motor, para evitar que pássaros entrem lá, façam um ninho. Isso eu já vi acontecer, tá? Até abelha, a abelha de enxame eu já vi chegar e tomar conta de uma aeronave, tá? Assim, na cauda da aeronave. Então, a gente fazia essas coisas, né? Bootstrap, que são equipamentos, dispositivos que a gente usa para instalar e desinstalar um motor da aeronave, né? Por conta do tamanho, né? E basicamente era isso que a gente fazia, né? Desenvolvia equipamentos para auxiliar na manutenção das aeronaves, né? Porque para uma aeronave se manter operacional, ela precisa estar, né, em dia com a sua manutenção. Não é só voar, chegar lá o piloto e pum, vamos voar. Então, eu passei a dar muito valor ao que eu fazia, né? Eu praticamente o meu período todo dentro da empresa aeronáutica foi desenvolvendo o GSE, da qual eu tenho muito orgulho, porque foi com o GSE que eu criei meus filhos, foi com o GSE que eu conquistei as minhas vitórias. Eu devo muito à empresa Embraer, né? Ela me pagava, mas em troca eu dava o meu conhecimento para ela, né? Então é uma troca ali, né? Uma relação de toma lá, dá cá, né? E isso foi muito bom, porque eu sei que a gente ajudou a construir uma indústria pujante de sucesso que é a Embraer, né? Fiz parte dessa história tão bonita, né? Durante 33 anos, ela tem mais de 50 anos hoje em dia, e eu torço para que ela continue aí no sucesso que ela tem se mostrado, né? E é muito legal isso, né? Orgulho. Nós hoje somos aí a terceira indústria aeronáutica do mundo, né? Mais um motivo de orgulho para a gente dizer assim, puxa vida, o Brasil, que não é um país rico, ter a terceira indústria aeronáutica, né? Fabricante de aeronaves comerciais.
como é a Embraer. Que legal, né? Se você gostou do vídeo, inscreva-se, ative as notificações e deixe o like. O comandante Jabá agradece.